E aí galera, beleza? Professor Rafael aqui para mais uma aula de arte e a gente vai continuar exatamente onde a gente parou na aula anterior. Se você não viu o vídeo anterior, está disponível para você, vai ficar aí eternamente no YouTube, no meu canal aí com esses links já para todas as redes que a gente pode buscar. Se você está me entregando pelo Facebook ou pelo Google Classroom ou até pelo WhatsApp, não importa. É o mesmo vídeo, a mesma aula, tem todo o conteúdo e as mesmas atividades. Em geral, 2 atividades por vídeo na semana. E lembrando também que os assuntos que eu estou falando aqui, eles já casam diretamente com os assuntos que estão passando na TV. Você fala, pô, mas eles não estão falando de teatro lá. Vou falar. Então, tudo que eu estou falando aqui, por exemplo, teve uma aula que foi sobre timbre. Na nossa próxima aula que vai ter música, eu vou falar de timbre de novo. Aí você fala, pô, mas eu já vi no centro de mídias. Não tem problema, você só vai reforçar. Vai ter atividade do livro, que é sempre curtinha, facinho de fazer. Eu sei que vocês têm muita atividade aí, são 10 matérias, né, por semana e tudo mais. Então a gente está sendo bem objetivo, está tentando usar o nosso livro, que vocês já têm aí. Para quem não tem, as folhas estão fotografadas aqui durante a atividade para vocês pausarem. E faz a resposta aí, me envia, manda lá no Google Classroom ou do jeito que vocês acharem melhor. Beleza? Então, dados os recados, bora começar a aula. Bom, para a gente começar, vamos retomar um pouquinho a aula anterior. Voltando aqui, a gente estava na página 292 em diante, né? E aí a gente viu como que a pintura foi utilizada para registro documental, né? Registro histórico, e também utilizada para formar, por exemplo, a identidade nacional do nosso país. Então a gente viu alguns exemplos, Pedro Américo, Jean-Baptiste Debré, e vimos também Victor Meirelles. Essas 3 obras têm uma coisa em comum, né? Que foi a chegada da Escola de Artes para o Brasil, a missão francesa, né? Então são alunos dessa missão francesa, das primeiras escolas de artes. Está lá no nosso vídeo anterior para você ver, ou aqui na página 294. E a gente viu também o que esses alunos produziram. Pinturas para o Império, mostrando momentos muito importantes daquela época. Então como que as artes visuais aqui estavam sendo utilizadas para mostrar, claro, de acordo com a visão destes artistas e também de quem encomendou a obra. A gente não pode acertar como verdade absoluta, no entanto, o que faz essa história ser verídica é a reunião de vários documentos, não só desses artistas, mas de outras pessoas da época, né, que foram registrando isso por textos, imagens. Bom, galera, vamos fazer então aqui as atividades da página 303. A gente vai ler essa tirinha e responder essas 2 primeiras questões. Qual é a situação representada na tirinha, qual é o elemento de humor na tirinha, né? Então, galera, a questão 3 e a questão 4 é para você fazer um documento histórico da sua própria vida. Então, você vai usar a sua rede social que você gosta, desce para um feed lá atrás, escolhe um meme, escolhe uma foto que conta o momento da tua vida. Por que você postou esse meme? O que você queria dizer com isso? O que você queria falar para as pessoas ao seu redor? E escreve essa resposta aqui nessa página para mim. Tira uma foto depois do meme e uma foto da sua atividade. Ou do meme, ou da foto, enfim, da página lá social que você tiver. Ah, professor, eu estou acessando com o meu celular, eu não tenho como tirar foto do meu próprio celular. Faz um print, né, desse momento e me manda, tá bom? E aí você vai responder essas 2 questões. Na 304, pessoal, vai falar do teatro documentário no Brasil. Essas peças falam do período da ditadura militar no Brasil. Como as pessoas se sentiam, o que acontecia. E até hoje, quando isso é montado, remonta aquele momento histórico. Tá bom? Com a visão desses autores, claro. A gente vai ver aqui uma pequena definição do que é teatro documentário. Eu não vou ficar fazendo a leitura das páginas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E a gente vai focar direto nas atividades, tá bom? Então aqui na página 301, nós temos o teatro documentário e documento histórico, né? Resumidamente, pessoal, ele vai colocar aqui, né, sobre o que é um documento histórico, mas acho que a parte principal está aqui no rodapé,
Assim, o documento não é uma fonte neutra, mas uma construção social e de poder. Então, quer dizer, ele está colocando aqui qualquer documento histórico, não importa qual seja ele, né, se seja visual, teatro e tudo mais, ele sempre vai ter, ele nunca vai ser neutro, né, ele sempre vai estar carregado da opinião de alguém. Tá bom? Na página 302 a gente tem o primeiro exemplo de peça de teatro histórica, né, como registro histórico. Né? A peça aqui em questão é A Morte de Danton, do dramaturgo alemão Georg Büchner. E aí a gente tem essa leitura, né, que fala um pouquinho sobre as questões da Revolução Francesa, questões da Revolução Alemã, e um registro de como as pessoas viam aquilo na época. Tá legal? Na página 304 vai falar de teatro documentário no Brasil. Foi durante a ditadura militar, né? E de 1964 a 1985, que o teatro tinha um papel de registrar os acontecimentos com as pessoas, com a sociedade em geral. Né? E uma dessas peças, a gente tem O Elogio da Traição, né, do Chico Buarque e Rui Guerra, de 1973. E temos também aqui como exemplo a peça Liberdade, Liberdade, de Flávio Rangel e Milor Fernandes, de 1965, do Teatro de Arena. Né? Então, aqui a gente tem dois exemplos muito importantes para a história do teatro e para a história do Brasil. Sempre que essas peças são remontadas, a gente volta àqueles dias, a gente volta àquelas sensações e traz à tona essa discussão novamente e toda essa memória, com a vantagem de, no teatro, ter a interpretação, né? Você conseguir trazer o sentimento das pessoas daquela época através da dramaturgia e da encenação. A gente vai dar um pulinho aqui, porque vai ter uma atividade em grupo prática que não dá para realizar. Então a gente vai aqui para a página 307, que a gente vai ter mais um exemplo de teatro como forma de registro histórico. E nesse caso, já é uma coisa mais recente. Né? Aqui vai falar um pouquinho de teatro e igualdade de gênero, então um assunto muito polêmico, que é a violência doméstica contra a mulher, principalmente. Como que o teatro faz essa abordagem. E também a gente vai ter aqui alguns gráficos que tratam disso, na página 307 e 308. Esses gráficos vão mostrar um pouquinho sobre o aumento da violência dentro do tempo e tudo mais, a violência doméstica contra a mulher, e vai falar do espetáculo Rosa Choque, que é um espetáculo recente, contemporâneo, que trata deste assunto. Ao final do texto, a gente tem duas questões na página 309, que é importante que a gente reflita sobre isso, que é, na realidade, a trama do espetáculo. Então, você vai discutir aqui, vai responder essas duas questões, que são de cunho social. No entanto, você já está tratando da trama do espetáculo, porque nesse caso o espetáculo está sendo utilizado como um registro de uma época. Tá bom? Bom, na página 312, a gente tem duas questões para serem respondidas. Qual foi a função da missão artística francesa no Brasil? Para explicar, falei bastante sobre isso. E a segunda, qual é a relação entre o teatro documentário e acontecimentos históricos, né? Então, todos esses exemplos de peça que a gente viu até agora fala disso. E aí você vai fazer um resuminho aqui nessa segunda questão. Tá bom? Então, os métodos de entrega vocês já conhecem, porque já viram no vídeo anterior. Obrigado a todos. Se alguém tiver dúvida sobre o que é para fazer, é só me chamar nas mensagens do Facebook ou pelas mensagens lá do Google Classroom. Gente, um ótimo dia a todos e até a próxima atividade.